Oi gente! Nesse vídeo eu quero falar um pouquinho para vocês sobre evolução, dando uma perspectiva bem científica, baseada em artigos, e eu também quero falar para vocês como que a evolução favorece animais transexuais. Sim! Para começar esse vídeo, eu vou ter que explicar primeiro para vocês um termo em teoria evolutiva e comportamento animal que se chama estratégia evolutivamente estável. O que é isso? Bem, é uma estratégia ou um comportamento ou uma característica no animal que, se adotada pela boa parte da população, pela população inteira, é muito difícil de um mutante diferente, comportamento diferente ou uma característica diferente invadir essa população. Ou seja, a prevalência na população vai ser aquela. Exemplo, você tem os... Vou dar um exemplo que vocês vão achar engraçado. Vou dar um exemplo, por exemplo... Ai, agora que eu pensei no exemplo que eu vou falar... eu vou dar o exemplo dos viados. Gente, eu juro que eu não pensei em fazer trocadilho na hora que eu falei isso, mas os viados, em geral, têm chifres, né? Que eles usam para lutar, os machos. E o macho que ganha aquela luta vai ter os seus genes passados para frente porque ele vai ganhar a fêmea, ou mais fêmeas. Então, por exemplo, se houver um mutante que não tenha chifres, esse mutante não vai conseguir passar os seus genes pra frente, porque na hora que ele for lutar com o outro que tem chifres, ele vai perder simplesmente. Não existe a possibilidade dele passar isso pra frente. Mas olha que interessante o que aconteceu nessa população de lagartos. Existe uma população de lagartos onde a coloração do pescoço dos machos varia conforme o nível de testosterona do organismo deles. E isso também reflete no comportamento deles. Ou seja, um macho que tem muito testosterona, ele vai ser aquele macho alfa, que é agressivo, que tem um território enorme e domina várias fêmeas. E ele vai ter a garganta laranja. E você tem aquele outro macho, que é o macho beta, que domina territórios pequenos, porque ele não é tão agressivo, tão forte, mas ele cuida melhor das fêmeas dele, porque ele consegue administrar melhor e prestar mais atenção no que está rolando. O que acontece? Se você só tivesse esses dois tipos, porque na população existe mais um, mas eu vou falar dele daqui a pouquinho. Se você só tivesse esses dois tipos, o que aconteceria? Você teria uma estratégia evolutivamente estável de machos alfa, porque eles conseguiriam dominar todos os outros machos beta e pegar todas as fêmeas para eles e englobar todo aquele território. E não dariam espaço para os machos beta. E é isso que acontece por boa parte do tempo na população. Mas o que acontece? Existe um terceiro tipo de macho, que é um que tem níveis mais baixos de testosterona, bem mais baixos, e ele tem a garganta amarela. Ele é idêntico a uma fêmea que está bem receptiva a machos alfa. Ou seja, existe um macho travesti que consegue se infiltrar no reinado dos machos alfa e, ocasionalmente, ele começa a copular com as fêmeas daquela população e aí você vai ter uma mistura e você começa a ter de volta os machos beta. Interessante, né? Ou seja, nessa população você tem uma variação de acordo com o tempo do que vai prevalecer, qual é a estratégia que vai ser evolutivamente mais estável, mas só por um curto período de tempo. Porque o que acontece? Se você tem uma população onde a maioria é macho alfa, se você tiver um mutante que é o transexual, ele vai invadir aquela população e ele vai começar a produzir os seus... produzir vários outros transexuais como ele.
Mas o que acontece? Se você tiver numa população onde só tem onde tem muito desse transexual, se você tiver um outro macho, que é aquele macho beta que cuida mais das fêmeas e presta mais atenção no território dele, você começa a ter mais desse macho beta, até o momento em que você tiver um outro macho alfa, que vai dominar novamente um grande território. E aí, novamente, o transexual volta a aparecer. Ou seja, existem sim casos onde ter características femininas e ter um nível mais baixo de testosterona, na verdade, favorece a reprodução. Espero que tenha ficado claro pra vocês. O vídeo eu acho que não vai ser muito longo, mas eu achei bem interessante esse tema e eu queria compartilhar. Então, gente, curtam o vídeo, curtam também a minha página do Facebook, Julia Jolie Vlog, tá aqui na descrição. E se inscrevam também. Eu vou tentar fazer mais vídeos que sejam assim uma explicação de algum artigo científico, alguma coisa que eu li, algo do tipo. Espero que vocês tenham gostado. Tchau!